Saudações. Em Constitucional 3, nós estudaremos a organização do Estado brasileiro. A organização do Estado brasileiro começa exatamente no artigo 18, aonde nós vamos explicar como ocorre a organização do Estado. Seguindo, nós vamos para o artigo 19, aonde encontraremos as vedações às unidades que compõem a federação, ou seja, as vedações à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Aquilo que eles não podem praticar. Isto refere-se à vedação. Depois, nós iremos estudar as competências. Competência privativa, competência exclusiva. Começamos com a competência exclusiva que está no artigo 21. Depois, vamos para a competência privativa, que está no artigo 22. Consequentemente, estudaremos as competências comuns, que estão no artigo 23. Competência concorrente, que está no artigo 24. Essas competências são exatamente referentes à União. Depois, nós iremos estudar os Estados Federados, que são os mesmos Estados-membros, que estão capitulados no artigo 25. Aí nós vamos ver como funciona o Legislativo no Estado-membro, o Executivo, o Judiciário, como se compõe a Assembleia Legislativa, as condições para você concorrer ao cargo de deputado estadual e assim sucessivamente. No artigo 29, nós vamos estudar os municípios, outras entidades da federação. Nos municípios, nós vamos ver também a estrutura dos poderes, poder executivo, poder legislativo, vamos ver como é que funciona o poder judiciário, vamos ver que os municípios não têm judiciário próprio, vamos ver como ocorre a eleição do prefeito, a eleição dos vereadores, qual a proporção de votação, o número de vereadores por municípios, competência. Posteriormente, passaremos para o Distrito Federal, que está no artigo 32. Aí eu vou explicar que o Distrito Federal passou a ser uma entidade da federação equiparando-se aos estados e municípios a partir da Constituição de 88. Vamos ver como se estrutura os poderes executivo, legislativo, judiciário. Depois passamos para os territórios, que é exatamente o artigo 33. Nós vamos explicar que no momento nós não temos território, mas que a Constituição brasileira prevê que a qualquer momento pode ser criado um território através de lei complementar. Passamos para o artigo 34, aonde nós vamos estudar a intervenção federal. A intervenção federal nada mais é do que a intervenção da União no Estado-membro ou no Distrito Federal. Neste momento em que há intervenção, nós vamos explicar que os Estados-membros ou o Distrito Federal perdem a sua autonomia. Muito bem. O foco é a intervenção federal, mas vamos também explicar para vocês que dentro do Estado brasileiro, além da intervenção federal, há também a intervenção estadual,
que é a intervenção do Estado nos seus municípios. Esta intervenção estadual ocorre através de ato do governador, enquanto que a intervenção federal ocorre através de ato do presidente da República. Então nós vamos ver as hipóteses, quando pode ocorrer a intervenção, quais são as situações. Aí nós vamos falar na intervenção espontânea, a intervenção por deliberação do Poder Legislativo, nós vamos ver a intervenção em que envolve o Poder Judiciário. Depois nós vamos para a aplicabilidade da intervenção. Quais são os momentos, as fases da intervenção federal? Muito bem. Vamos passar posteriormente para o artigo que refere-se à organização dos poderes, que é exatamente o artigo 34. Então nós vamos ver poder legislativo, por quem é exercido, Congresso Nacional, como se compõe o Congresso Nacional, qual a competência do Congresso Nacional. Nós vamos ver que o Congresso é constituído pela Câmara e pelo Senado, vamos ver quem compõe a Câmara e o Senado, como são eleitos os deputados federais e os senadores, qual a duração do seu mandato, a garantia que eles têm para exercer o mandato, que é a imunidade. Depois passaremos para o processo legislativo, que é o poder legislativo fazendo as leis, processo de elaboração das leis. Aí nós vamos ver que os tipos de leis são emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, decreto legislativo. Vamos ver como é que se pratica a elaboração desses tipos de leis. Vamos ver todas as fases, vamos ver as competências, vamos ver o que é preciso para aprovar. Este é o processo legislativo. Depois, passaremos para o artigo que refere-se ao Poder Executivo, que é exatamente o artigo 76. Aí vamos ver quem exerce o Poder Executivo, competência do Poder Executivo, atribuições do Poder Executivo, como é eleito o Presidente da República, a duração do seu mandato, como ocorre a eleição do Presidente da República, a responsabilidade do Presidente da República. Passaremos depois para o Poder Judiciário, já no artigo 92. Aí vamos ver os órgãos do Poder Judiciário: Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, os tribunais regionais e os juízes federais, os tribunais e os juízes de trabalho, os tribunais e juízes eleitorais, os tribunais e juízes militares, os tribunais e juízes dos estados e Distrito Federal. Competência de cada um deste poder, como ele funciona. Posteriormente, nós estudaremos o que se refere ao controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade das leis. Vamos ver como é que ocorre o controle, quando ele é preventivo, quando ele é repressivo, o momento em que ele é preventivo, o momento em que ele é repressivo, em que situações ele ocorre. Então, nós já estaremos aqui no artigo 125. Então,
nós temos o direito constitucional que nós vamos estudar a partir da organização do Estado, que é o artigo 18, até o artigo 125. Bom, como nós vamos atuar ao ministrar nossas aulas? Nós já nos conhecemos, então vocês vão estar com um plano de aula. Eu vou explicando cada item do plano de aula, identificando na Constituição, e depois que eu explicar cada item, eu pausadamente vou dar a oportunidade para que vocês anotem o que quiserem. E depois que terminar o assunto, vocês ainda vão receber uma síntese do que foi ministrado. Quer dizer, vocês vão ouvir a minha explicação, vão fazer as anotações que eu vou ditar para vocês, e depois vocês vão ter a síntese, que é algo mais adiantado, um pouquinho mais longo do que aquilo que eu falei. E no final de cada assunto, nós vamos exercitar. Vamos fazer exercícios de revisão. Em determinados momentos, esses exercícios podem valer ponto, né? E em outro pode ser que não haja atribuição de ponto. Mas vocês têm um plano de aula, não é isso? Que já explica aí como nós iremos trabalhar, como será. Nós faremos para a primeira avaliação um trabalho que a princípio vai valer 3 pontos, pode ser menos ou mais. Eu vou dar um roteiro do trabalho. Este trabalho será feito em equipe. Vocês, por favor, não vão mandar esse trabalho atrasado, nem para e-mail trocado. Não pode ocorrer nenhum problema, como aconteceu no primeiro semestre. Vocês já são doutores na situação, então não tem mais por que se embaraçar, né? E as avaliações, valendo ponto, as atividades, eu vou dizer quantos pontos vale, vocês vão fazendo e elas então serão individuais, certinho? Então, vocês estão neste momento com o plano de aula. Nós vamos começar a explicar a partir do artigo 18 e eu vou detalhadamente dizer o significado do conteúdo deste artigo. Espero que os senhores estejam com a Constituição em mãos, porque eu sempre costumo dizer que vocês não podem ir para a guerra sem a arma, vocês sabem disso, né? Insisto em dizer, mais uma vez, que eu estou com saudade de vocês. Espero matar esta saudade em breve, que passe esta crise, mas vocês contem comigo que o nosso comportamento será o mesmo que nós pautamos no primeiro semestre, com o objetivo de jamais prejudicar alguém. Mas vocês também têm que me ajudar, cumprindo os prazos, né? E nas situações de força maior, eu estarei pronto para ajudar vocês. Então, peguem a Constituição, no artigo 18, que fala da organização política e administrativa do Estado brasileiro. Então, o artigo 18 diz assim: a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos
nos termos desta Constituição. Vamos interpretar este artigo. Quando eu digo a organização da República Federativa, quando eu falo república, eu estou me referindo à forma de governo. República é uma forma de governo em que o governante é eleito e possui um tempo determinado no cargo. Daí, então, nós afirmarmos que a República tem como características a eletividade e a temporariedade. Quando eu falo federativa, eu estou me referindo à forma de Estado. Uma forma de Estado que apresenta uma descentralização política e administrativa. Quer dizer, o poder não está concentrado nas mãos de uma única pessoa. Não há o monopólio do poder. Há a delegação de poderes de uma autoridade para outra. Vocês tiveram um exemplo muito evidente agora com a pandemia, quando se discutiu de onde partiriam as ordens de controle, se era do presidente da República ou dos governadores e prefeitos, e quando houve a dúvida, foi chamado para dirimir a dúvida o Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal foi claro quando disse no Estado quem controla são os governadores e nos municípios quem controla são os prefeitos. Certo? Isto aí é uma característica do federalismo, né? Então, República Federativa do Brasil. Já dissemos que república é a forma de governo e federativa é a forma de Estado. E dissemos que república é a forma de governo em que o governante é eleito e possui um tempo determinado no cargo. Por isso que a república tem como características fundamentais a eletividade e a temporariedade. Eletividade está ligada à eleição. Temporariedade está ligada ao tempo que o governante permanece no cargo, que é o chamado mandato. Disse também que federativa por causa da descentralização, porque não há o monopólio do poder. Não há concentração do poder nas mãos de um único governante. Há a delegação de atribuições, que é a transferência de poderes. E eu dei o exemplo com o que está acontecendo agora com a pandemia no nosso Estado. Compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. Então, União, Estados, Distrito Federal e municípios são entidades que constituem a Federação. O Estado Federal Brasileiro, a Federação Brasileira, é composta pela União, pelos Estados-membros, pelo Distrito Federal e pelos municípios. E a Constituição diz expressamente, todos autônomos. Vamos explicar por quê. A União tem 3 poderes: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. No poder executivo, nós temos o presidente da República,
que governa todo o Estado brasileiro. No Poder Legislativo, nós temos o Congresso Nacional, que é formado pela Câmara e pelo Senado, e que elabora as leis que vão vigorar dentro do Estado brasileiro, que são as leis federais. No Poder Judiciário, nós temos o Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores, que têm uma jurisdição em todo o território nacional. São regidos por uma Constituição, que é a Constituição Federal Brasileira, que deve ser obedecida por todas as entidades que formam a federação, ou seja, pela União, pelos Estados-membros, pelo Distrito Federal e pelos municípios. A outra entidade que compõe a Federação Brasileira são os Estados-membros. Os Estados-membros são autônomos porque eles também têm 3 poderes: o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. O Poder Executivo é exercido pelo governador, auxiliado pelos secretários de Estado. O Poder Legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa, que é composta pelos deputados estaduais. O Poder Judiciário é exercido pelo Tribunal de Justiça do Estado e pelos juízes estaduais, que nós chamamos de juízes de direito. A diferença entre o Estado-membro, poderes dos Estados-membros e os poderes da União é que os poderes da União são poderes centrais. Então, no Executivo, onde está o presidente, significa dizer que ele governa toda a Federação Brasileira. No Legislativo, onde está o Congresso Nacional, quer dizer que ele faz as leis que vão vigorar em todo o território nacional. No Poder Judiciário, que é onde está o Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores, eles terão uma jurisdição em todo o território nacional. O que diferencia do Estado-membro na condição de um poder local. O Estado-membro também tem o Executivo, exercido por um governador. Só que o governador governa apenas aquele Estado. O Estado-membro tem também um Legislativo, exercido por uma Assembleia Legislativa, onde estão os deputados estaduais, que fazem as leis estaduais, mas que vão vigorar apenas dentro do território daquele Estado. E o Poder Judiciário nos estados é exercido pelo Tribunal de Justiça do Estado e pelos juízes estaduais. Só que a Justiça Estadual tem uma jurisdição apenas dentro do território daquele Estado. Por isso que é um poder local. Então, observem bem. A União tem autogoverno, que é um governo próprio, tem autoadministração, que é a administração própria, e tem auto-organização, que é a organização própria. Então, a União tem autogoverno porque tem um governo próprio, que é o governo federal.
Tem auto-organização porque se organiza através da Constituição Federal. E tem auto-administração porque tem uma administração própria, que é a administração pública federal, que é exercida pelos ministérios de Estado. No Estado membro, ele tem também um autogoverno, que é o governo do Estado, mas que governa só o Estado. Ele tem uma auto-organização. Por quê? Porque o Estado se organiza de acordo com a Constituição Estadual. Mas a Constituição Estadual não pode ferir a Constituição Federal, que é a lei maior. E tem uma auto-administração porque os Estados-membros têm a própria administração pública estadual, que é exercida pelas secretarias de Estado. E o Distrito Federal? O Distrito Federal também é autônomo. Distrito Federal, a partir da Constituição de 88, ele equiparou-se aos Estados-membros e aos municípios. Então, o Distrito Federal possui também 3 poderes: Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário. Poder Executivo é exercido por um governador, que a partir de 88 passou a ser eleito diretamente pelo povo, para um mandato de 4 anos, podendo ser reeleito. Antes da Constituição de 88, o governador do Distrito Federal era nomeado pelo presidente da República. Tem um legislativo próprio, que é a Câmara Legislativa, composta por deputados distritais. E tem também um poder judiciário, que é exercido pelos tribunais e juízes do Distrito Federal. O Distrito Federal não tem Constituição. Ele organiza-se de acordo com uma lei orgânica que é elaborada pela Câmara Legislativa, que é onde estão os deputados distritais. A outra entidade que compõe a Federação Brasileira são os municípios. Os municípios, até o advento da atual Constituição, 1988, eles não eram entidades da Federação. As entidades da Federação eram apenas a União, os estados e o Distrito Federal. Não entrava o município. O município, eles eram regidos por uma lei orgânica, que era uma única para cada estado. Então, por exemplo, nós tínhamos a lei orgânica dos municípios do estado do Pará, era uma. A lei orgânica dos municípios do estado do Maranhão era outra. A lei orgânica dos municípios do estado de São Paulo era outra. E quem elaborava esta lei orgânica era a Assembleia Legislativa de cada estado. Então, quando os municípios passaram a ser entidades da Federação, a partir de 88, cada um passou a ter a sua própria lei orgânica, elaborada pela sua Câmara Municipal. Então, hoje nós temos lei orgânica do município de Belém, lei orgânica do município de Ananindeua, lei orgânica do município de Marituba, lei orgânica do município de Benevides
e assim sucessivamente. E esta lei orgânica é elaborada pela Câmara Municipal. Quem elabora esta lei orgânica é a Câmara Municipal, são os vereadores. Importante ressaltar que a lei orgânica não pode ferir a Constituição estadual, nem tampouco a Constituição federal, nem a estadual. Nenhuma das duas Constituições podem ser feridas, né? Senão a lei orgânica vai ser uma lei inconstitucional. E sendo inconstitucional, ela falece. É importante aqui fazer um comentário de que foi muito bom os municípios adquirirem a sua autonomia, só que não foi viabilizado uma forma para que os municípios pudessem sobreviver. E a sobrevivência dos municípios só poderia ocorrer com um novo pacto federativo. O que seria um pacto federativo? Seria uma reformulação da distribuição dos impostos para que o município pudesse manter a saúde, a educação e etc. Isto não houve. Fala-se nisso agora. Mas eu tenho um trabalho que eu fiz há 10 anos atrás, em que, na minha tese de doutorado, ela intitulou-se assim: Os municípios no federalismo brasileiro, a escassez dos recursos financeiros. Aí eu falo nessa distribuição, né? Inclusive eu tive possibilidade de dados da prefeitura, porque nesta época eu tive uma facilidade, que o prefeito era o Edmilson Rodrigues, meu ex-aluno, e eu consegui alguns dados e dei como exemplo a prefeitura de Belém. Hoje, neste momento, está se falando no novo pacto federativo, ou seja, para que se possa dar poderes à arrecadação para que o município possa sobreviver. Os municípios, eles possuem dois poderes, o poder executivo e o poder legislativo. O município não possui poder judiciário. Não existe justiça municipal. Só existe justiça federal e justiça estadual. A justiça que atua nos municípios é a justiça estadual. Então, os municípios são divididos em comarcas. E as comarcas são divididos em varas. E essas varas são dirigidas pelos juízes. Então, nós temos nos municípios apenas o poder executivo e o poder legislativo. Não há poder judiciário nos municípios. A autonomia dos municípios está consolidada pelos atributos do autogoverno, da autoadministração e da autoorganização. Autogoverno por quê? Porque os municípios têm um governo próprio, que é o governo municipal, exercido pelo prefeito. Autoadministração por quê? Porque o município tem uma administração própria. Esta administração tem como titular o prefeito, auxiliado pelos secretários municipais. E auto-organização
Porque os municípios têm uma organização própria, ou seja, os municípios se organizam, cada um de acordo com a sua lei orgânica. E repito, mais uma vez, esta lei orgânica é elaborada pela Câmara Municipal e não pode ferir nenhum princípio da Constituição Federal, nem tampouco da Constituição Estadual. Então, tudo isso que eu falei no primeiro item do nosso plano, que fala organização político-administrativa, nós vamos passar agora para o plano que os senhores têm aí. Eu vou ditar pausadamente. Coloquem o termo república, coloquem entre aspas, república, significa a forma de governo, vírgula, o governo eletivo e temporário. Vou repetir. O termo república, coloquem república entre aspas, significa a forma de governo, vírgula, o governo eletivo e temporário. Ponto e vírgula. Já a expressão, entre aspas, federativa, refere-se à forma de Estado caracterizado por uma descentralização política e administrativa. Vamos repetir. Ponto e vírgula. Já a expressão, entre aspas, federativa, refere-se à forma de Estado caracterizado por uma descentralização política e administrativa. Ponto e vírgula. A autonomia da União, vírgula, dos Estados-membros, vírgula, do Distrito Federal e dos municípios caracteriza-se pelo autogoverno, auto com U, auto, tracinho governo, autogoverno, vírgula, pela autoadministração e pela auto-organização. Repetindo, a autonomia da União, vírgula, dos Estados-membros, vírgula, do Distrito Federal e dos municípios, caracteriza-se
pelo autogoverno, vírgula, pela autoadministração e pela autoorganização. Isto aí é exatamente o que vocês vão colocar no plano, que é a definição de tudo aquilo que eu falei. Nós vamos ficar por aqui hoje, mas eu vou ficar à inteira disposição de vocês na sala para qualquer pergunta. E na outra aula nós continuaremos.